Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Aleluia. O tema da mensagem, você pode falar para essa pessoa que está incendiada do teu lado aí, dizer assim, ó, o fogo de Deus quer te tocar hoje. Agora fala com bastante fogo nos lábios, o fogo de Deus quer te tocar hoje. Eita glória! Não sei como é que você chegou aqui, não sei como é que foi o seu dia, mas o fogo do Espírito Santo está nesse lugar. E ele renova, ele batiza, ele sacode, ele queima com brasa viva do altar. Ô glória! As tias estão lá atrás, as tias. E as tias estão lá atrás assim, ó, e eu tô aqui, né? Até 8 anos lá atrás com as tias. Tem coisa boa vindo aí para o Ministério Infantil. Tem coisa muito boa vindo por aí. Desce eles um pouquinho antes, por causa do momento aqui. Tá bom? Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Eu vou ler os ímpares, eu peço, por favor, que você me ajude lendo os pares. Mais alguma criança? Ok. Tranquilo, tranquilo. Se quiser mais chapéu, mais guarda-chuva, tem aqui um aqui. Quer dizer, nem sei onde eu vou ter meu, mas enfim. Está lá atrás. Amém, gente. Isaías 6, do 1 ao 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a igreja, bem bonito. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A igreja. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A igreja no 6. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Paizinho, eu louvo e exalto o teu nome, nome sobre todo nome, nome que está acima das doenças, nome que está em cima das enfermidades, nome que está em cima de qualquer problema, nome que está acima de qualquer situação, nome sobre qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e não existe outro. Senhor, louvamos o teu nome por esta palavra, pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Ela faz, Senhor, o que qualquer outro homem, qualquer ciência não pode fazer, porque ela é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Ela vai até divisa de juntas e medulas, Senhor. Oh! De que choreandere manara manara choreandere manai. Nara manara chore de quereandere manara manara xere manara chei. Deus, na autoridade do nome de Jesus, a tua palavra foi lida e a tua palavra diz, Senhor, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, todos nós que aqui estamos, queremos ser tocados com brasa viva do altar, como Isaías foi tocado, Senhor.
Toca, meu Senhor da glória. Ele confessou para ti que vivia num lugar de lábios impuros. O povo era de impuros lábios. E ele também confessa que tinha lábios impuros. E Atenaz tocou exatamente aonde ele confessou o pecado. Meu Senhor da glória, nos ajuda, Senhor, enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor. Não nos deixa ir embora sem sermos tocados, porque vamos ser tocados à medida que reconhecemos a nossa iniquidade, o nosso pecado, Senhor. Deus, no nome de Jesus, se é nos lábios, Atenaz toca os lábios. Se é as mãos, Atenaz toca as mãos. Senhor, se é o nosso corpo todo, toca-nos, Senhor. Toca-nos com Atenaz, Senhor. Exalta e glorifica o teu nome nesta noite, Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor, como Isaías saiu daquele lugar, firme no chamado, firme no propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Oh, Jesus. Esse lugar está cheio do teu fogo, Senhor. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória. Aleluia. 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 Meu Jesus querido, meu Jesus. Eu não sei se você já foi do fogo e o fogo está baixinho. Eu não sei se você ainda não sentiu esse fogo, mas o fogo do Espírito Santo quer te tocar nessa noite. Pastora, tem como alguém que era do fogo agora? Você sabe que tem, né? Tá aqui o nosso apóstolo até de vermelho. Ele hoje falou, amor, tu vai botar aqui blusa? Ele falou, quero ir parecido com você. Ele, ó, tá nessa vibe ali, ó. Então eu não sei como é que tá esse fogo, que outrora estava tão nítido, né? Que chegava perto de você, a gente já sentia o fogo. E agora alguém já falou com você, o que está acontecendo, cara? Volta pro fogo. O que está acontecendo, menina? Volta pro fogo. Aí o nosso apóstolo, eu o conheci no fogo. O varão cuspia fogo do Senhor. Eita! As mãos saíam óleo de tanto que buscava o Senhor. Aí foi para o seminário teológico. Foi lá embaixo. Cadê o fogo, varão? Aí quem não queria o fogo, teve que atiçar o fogo. Cadê o fogo? É porque eu questionava muito essas coisas do Espírito. Aí precisou ele apagar para o Senhor me usar para a glória dele, para varão, vambora, essa igreja está fria porque tu está frio. Ele, peraí, o leão ressuscitou. Não sei quem lembra disso, né? Mas não adianta, ele era do fogo, o fogo só estava adormecido. Quem é do fogo e acabou. Não tem essa. A brasa estava lá queimando, só estava faltando um sopro. Aí veio o Espírito Santo e... Se fosse ele aqui com o microfone, né? O meu sopro é... E hoje ainda que eu estou cansada, aí pronto, né?
Então, mas a brasa estava lá, faltava só um sopro e o Espírito Santo foi lá e soprou. Mateus 3,11 diz, para você que talvez questione como eu questionava, mas para que batismo com o Espírito Santo? Para que esse fogo que os pentecostais falam? Então, Mateus 3,11, as pessoas procuravam João para batismo e ele diz, olha, eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com fogo e poder, ou melhor, com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui também ainda não são batizados com o Espírito Santo? E talvez você, como eu, questione. E talvez você, como eu, dizia para o apóstolo assim, esse negócio aí de ser batizado com o Espírito Santo é para mostrar maior do que outro. É para mostrar que é maior do que outro. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Então presta atenção, só para começar a incendiar um pouco o teu espírito. A Bíblia faz várias referências sobre fogo. O Espírito Santo, uma das formas da gente falar sobre ele é sobre o fogo. Mas presta atenção, algumas referências que a Bíblia dá sobre fogo, para você já ir aquecendo o teu espírito. Olha aí. Foi uma coluna de fogo que Deus ia diante do povo de Israel no frio do deserto. Foi com fogo que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Foi com fogo que Deus utilizou Sansão para pegar as raposas e incendiar a seara dos filisteus. Olha o propósito do fogo, para depois você saber que eu não estou falando de nenhum fogo desse. Eu estou falando do fogo que está aí dentro de você, um fogo abrasador, um fogo que quer nesta noite ser reavivado. Foi com fogo que Elias destruiu seus inimigos que queriam matar. Foi com tochas de fogo que Gideão derrotou o exército dos midianitas. Foi com fogo que Deus recebeu o holocausto no Monte Carmelo e derrotou todos os profetas de Baal. Foi com fogo que Deus batizou os discípulos no dia de Pentecostes. E as nações receberam desse fogo e não parou lá e não vai parar até a volta de Jesus. É desse fogo que eu estou falando para você. E para finalizar, vai ser com fogo que Deus vai trazer juízo para a terra, pois diz a palavra dele que ele é fogo consumidor. Mas de todos esses fogos, o que eu quero falar com você é sobre o símbolo do Espírito Santo, que a gente fala, o fogo do Espírito. Quando a gente fala fogo do Espírito, a gente está falando de poder de Deus. Quando a gente fala de fogo do Espírito, a gente está falando de uma presença que deixa a nossa cara da cor de uma blusa vermelha. A gente fala de um fogo que começa e não quer parar. Porque se nós fôssemos pensar, evangelista Daniele, a gente não queria parar naquela hora aqui. Estava bom demais. Mas tem um propósito também, por que a gente não para? Porque fogo sem palavra é fogo de palha. Fogo com palavra é fogo do Espírito. Sem fogo do Espírito Santo não tem poder de Deus. Você pode repetir comigo? Sem fogo do Espírito Santo não tem poder de Deus. Amém? Levítico 6,13 diz que o fogo arderá continuamente no altar. Levítico, o livro das leis, esse texto, ele foi escrito antes da graça. Esse texto de Levítico, porque alguns vão dizer assim, tu está falando de Antigo Testamento, né? Está falando de fogo do Antigo Testamento. Tá, tudo bem. Mas esse fogo, ele apresenta como era feito o sacerdote diante do holocausto. Apenas o sacerdote que podia apresentar aquele sacrifício. Para o fogo queimar, precisava e precisa de altar. Para o fogo queimar, precisava e precisa de altar. Tem altar para o fogo aí? Tem altar para o fogo aí? Jesus veio
Porque o altar do holocausto estava para lá, o altar do sacrifício estava lá. Agora o altar do sacrifício sou eu, e é você, e é você, e é você, e é quem desejar esse fogo. Diga para você mesmo, eu sou o altar do fogo. E esse fogo não vai se apagar. Como é que está o teu altar? Altar fala de conserto. Altar fala de sacrifício. Altar fala de lugar de encontro com Deus. Como é que está esse altar? Porque Deus é santo. Então quando Ele nos encontra, porque diz a palavra que Ele veio até nós. Ele que nos resgatou. Nós o aceitamos, mas foi Ele. Já tinha um plano e Ele nos resgatou. E fez de nós o seu altar. Como está esse altar? A gente... Domingo vai começar um propósito de 50 dias de jejum para santificação. Não tem como o Espírito Santo queimar em um lugar aonde não tem sacrifício. Queimar carne. Queimar a carne. Santificação é queimar a carne. Aí, como eu disse, alguém pode dizer que eu estou falando do Antigo Testamento. E eu sei que tem gente que parece que quer anular o Antigo Testamento, não é? Mas o Antigo Testamento, ele é um prenúncio de tudo aquilo que nós vamos viver e que nós estamos vivendo com o Senhor. Não tem como tirar um ou outro. Aí quando você vai ver Levítico, lá na frente, vai falar de vestes de linho branca. Que quer dizer o quê? Pureza, santidade. O fogo de Deus vai nessa noite consumir pecado. Limpar, purificar, avivar. Porque tem horas que a gente está realmente com o nosso altar precisando ser reparado. A gente tem um altar, mas o altar está precisando ser reparado. E o Espírito Santo quer fazer isso aqui nesta noite. Purificar, limpar altares. Aí eu quero falar rapidamente com você para a gente ir para a festa, que a gente vai ali comer uma pizza. Ó, aqui já teve um amém, ali teve amém. Pegou aí? Eu quero falar com você sobre quatro tipos de fogo. Sendo que 3 tipos desse fogo é para todos nós. Sendo que um tipo desse fogo é fogo que o Senhor rejeita. Primeiro tipo de fogo é o fogo purificador. É o fogo que prova a joia preciosa. Ei, você é joia preciosa. Por isso que a gente passa pelo fogo. Tem hora que fica difícil. Tem hora que a gente fala, não, tá queimando muito. Peraí, vou sair um pouquinho porque não tá dando para suportar não. Mas é purificação do Espírito. Dói. Tem hora que fica estreito. Mas aguenta mais um pouquinho aí. Você que está na internet, aguenta mais um pouquinho aí. O Senhor está te purificando. Esse é o fogo do Espírito, aquele que purifica. 2 Timóteo 2,20, você vai ver relatar ali sobre os tipos de vaso. Vaso para honra, vaso para desonra. Vaso de barro, vaso de pau, vaso de ouro, vaso de prata. Se você deseja ser vaso de honra, precisa passar pelo fogo. Precisa, e o oleiro está aqui olhando para mim e para você, porque nós vamos passar por aquele forno que o oleiro vai colocar e vai tirar toda a impureza daquele barro. Só basta saber uma coisa, você quer? Ah, pastor, está falando que eu vou passar por um momento estreito. Você já está passando e nem sabe. Fica com medo não. A purificação vem para que a glória seja maior. Se você deseja ser vaso de honra, o fogo purificador precisa te queimar. O fogo purificador vai nos limpando, limpando, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Esse fogo foi o fogo que tocou os lábios de Isaías.
essa brasa, esse fogo, foi o fogo que queimou os lábios, tocou os lábios de Isaías para queimar toda a impureza. Ele não declarou que era de lábios impuros? No versículo 5 que lemos. Ele declarou: sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se ele declarou que ele tinha lábios impuros, aonde Atenaz tocou? No pé? Não, nos lábios. Aonde Atenaz tocou? Na mão? Não, porque ele declarou que era os lábios. Querido, em nome de Jesus, se os teus olhos te fazem pecar, no nome de Jesus, deixa Atenaz do Senhor tocar os teus olhos. Porque a internet hoje, meu filho, essa Atenaz tem que tocar e tocar mesmo, para quando vier você disser: não, já fui tocado com Atenaz do Espírito Santo, já fui tocado. Isso me chama muito a atenção de Isaías mostrar a sua fraqueza, dizer aonde estava a fraqueza, e justamente ali ele é tocado com fogo. Aonde Isaías confessa que tem pecado, é ali que ele toca. O versículo 6 diz: eis que a brasa tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías foi confrontado, porque aonde está o Espírito Santo de Deus, nós somos confrontados. Que houve, gente? Está tudo bem? Aonde o Espírito está, não tem como, se nós não formos confrontados, nós estamos apenas perdendo tempo. Nós estamos apenas num lugar, não sei com qual propósito, mas todas as vezes que adentramos essas portas, todas as vezes que a gente vem para cá, a gente quer ser um pouco melhor do que estamos sendo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você nesta noite. O Espírito Santo quer nos purificar. E depende de quem? Do apóstolo? Depende de mim? Depende do louvor? Depende do que vai ser tocado? Não. Depende de mim e de você dizer para o Espírito Santo aonde está a iniquidade, aonde está que a gente não consegue avançar, aonde está o problema que quando a gente pensa que a gente já caminhou tanto, a gente vai ter que retornar, porque a iniquidade voltou e o Espírito Santo não caminha aonde tem iniquidade. O que ele faz é tocar e tirar a iniquidade. O outro fogo é o fogo consumidor, como está em Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse texto, se você for ler, ele está falando de santificação. E ele está falando do juízo de Deus. Esse texto nos alerta que rejeitar a voz de Deus pode resultar em consequências graves. Assim como aconteceu lá no passado, ainda acontece hoje. Porque a palavra de Deus diz: quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Como que é isso, pastora? A gente vem, quinta-feira passada recebemos uma palavra tremenda. Quantos vieram aqui à frente e quantos mantiveram aquilo que receberam quinta-feira passada aqui? Você está aqui hoje. Nós somos privilegiados de estarmos aqui. Muita gente, por causa da chuva, não veio, a chuva até cessou. Mas sabe por quê? Porque o sedento, ele espera ouvir a voz do Eterno para a iniquidade ser tirada. Porque se a gente vier para um lugar desse, a voz profética é liberada, mas a gente continua com a iniquidade. A Atenaz, ela tem valor sim. A gente é que não valoriza aquele momento e não recebe a Atenaz. No final desse texto de Hebreus, a gente vai ouvir assim que o nosso Deus é fogo consumidor. E esse fogo consumidor não é para matar, não é para destruir ninguém, é para nos tornar mais vivos,
é para nos tornar mais vivos, é para nos tornar avivados. Será que a gente vai ver gente se convertendo, gente voltando, e o apóstolo não faz isso porque achou bonitinho, a gente não faz isso porque a gente acha bonitinho, não, é porque é uma voz profética dizendo: ei, você chegou aqui com pecado, Atenas tocou em você, e você já é um agente de avivamento. Pastor, é daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não, para aquele que recebe quando vem ao altar, já sai como um agente de avivamento. Já sai. O terceiro fogo é o fogo do avivamento que a gente tem falado ao longo desses anos, desde a pandemia, tem massificado sobre o fogo do avivamento. Um fogo que aviva a obra de Deus. Um fogo que nos faz incendiar outros, seja aqui dentro, seja lá fora, seja onde formos. Eu quero perguntar mais uma vez para você: como está esse fogo dentro de você? Como está esse fogo que é o Espírito Santo, que arde? Pastora, já não arde tanto. Então, em nome de Jesus, atende a voz profética, porque a tenaz do Espírito, o fogo do Espírito vai queimar a iniquidade daqueles que se permitirem nessa noite. Ah, pastora, eu já falei em línguas, eu já fui muito usado no altar. Ah, pastora, como eu senti a presença do Senhor quando eu entrava aqui, eu já não sinto tanto, eu esfriei. Sai da frieza espiritual hoje. Sai, deixa a tenaz te tocar. Entra no fogo. Deus quer nos avivar. Deus quer nos capacitar com fogo, com poder, com fogo do Espírito. Ele quer derramar de novo fogo santo. Ele quer derramar de novo fogo santo. Ele quer derramar de novo fogo santo. E eu vejo gente já recebendo. E eu vejo gente que já chegou aqui, que já não estava crendo, mas já está recebendo. Ah, Deus. Crente morno é vomitado. Imagina ser rejeitado por Deus. Deus olha para nós, e se não está quente, e se não está frio, que é aquele que precisa receber, ainda nem recebeu ainda o Senhor. Ele é frio, ele não conhece o fogo. Mas morno, aquele que não se posiciona, aquele que não recebe a voz profética, aquele que vem e sai do mesmo jeito, aquele que até vem e se prostra no altar, mas quando levanta, não deixa a tenaz ir até o final. Está doendo, mas é para doer mesmo, é para te fazer melhor, é para me fazer melhor. Aleluia. Abacuque 3:2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Está faltando temor. Essa palavra, quando a gente vê a chamada ali de Isaías, o anjo tocar com fogo e tirar a iniquidade, tem que trazer para nós temor, de saber que aonde está a presença do Senhor, tem tenaz para quebrar, para tirar, para queimar. Não faça como eu, que um dia questionava tanto o Espírito. Não, um dia que Deus quiser, Ele me batiza. Que Paraíba burra eu era, gente. Agora eu falo: Senhor, toca com a tenaz e não deixa nenhuma burrice do Espírito, por favor. Na hora que o Espírito Santo quiser, ele me batiza. Não é assim. A gente tem que buscar, a gente tem que pedir, a gente tem que tirar pecado, a gente tem que todos os dias dizer: Senhor, ontem eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir. 1 Coríntios 12:31, busque com zelo os dons, e eu te mostrarei um caminho sobremodo excelente. Aí eu falei do fogo do Espírito para te avivar. Agora, não é para tu apagar, não, é só para tu saber qual é o fogo estranho que Deus rejeita.
Qual é o fogo que Deus rejeita? Por favor, coloque Levítico 10, 1 e 2. Por favor. A igreja... Levítico 10, 1 e 2. 1, 2, 3. A igreja, por favor, leia 1 e 2. Meu Deus. Nos livra, Senhor, do fogo estranho. Que fogo estranho, pastora? Querer oferecer para Deus um fogo que não tem fogo nenhum. E Deus está falando assim. Por que você faz movimento e não deixa a tenaz queimar onde tem que queimar? Movimento nunca vai impressionar o nosso Deus. Línguas estranhas nunca vai impressioná-lo. O que impressiona o Senhor é um coração quebrantado, contrito. Isso não quer dizer que alguém aqui é mais poderoso que você porque venceu algumas coisas e você não venceu. Todos nós estamos no processo de santificação até a volta de Cristo. Eu me santifico hoje, amanhã me santifico amanhã, depois da manhã me santifico depois da manhã. É até que Ele venha, sabe por quê? Ele é santo. Mas Ele disse que nós também poderíamos ser santos, mas essa santidade é uma busca diária. Aí quando eu olho para esse texto, que fala de Nadab e Abiú, entregando um fogo estranho ao Senhor. Aí o fogo estranho que você apresenta a Ele é o mesmo fogo que nos mata. Olha! O mesmo fogo estranho apresentado a Ele, Ele vai fazer que esse próprio fogo estranho nos mate. É pouco sério ou muito sério? Tinha alguém que falava isso. O que tem na sua vida que você sabe que não está de acordo com a vontade do Eterno? O que tem na tua vida que você sabe que você precisa hoje, deixar o Espírito Santo tocar com brasa viva? Peça ao Senhor. Ninguém está aqui, ninguém aqui é juiz de ninguém. Ninguém está aqui para falar, pastora, foi de novo. Semana passada, o evangelista Michel, tu viu a pastora? Gente, tu viu o apóstolo? Tu viu o fulano? Não. Toda vez que a gente se desnuda diante do Espírito, Ele nos reveste com vestes novas. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhação é para exaltação, para a glória dEle. Infelizmente, esse fogo que foi entregue por Nadab e Abiú é um fogo com as letrinhas bem pequenininhas, que não é um fogo de que a gente está falando da busca hoje. É um fogo estranho. Não queira só um movimento, queira fogo de Deus. Pastora, como seria o fogo de Deus? Fogo aliado à leitura da palavra. Todas as vezes que a gente lê a palavra, o fogo adentra com mais força. Que seria esse fogo? Um fogo de uma busca lá no secreto. Pastor, eu estou com a vida tão corrida então, mas se ficar sem fogo, morre. O fogo é que nos sustenta. O fogo é que não deixa a gente desanimar. O fogo é que quando vem as injúrias, quando vem as palavras negativas, se a gente está no meio do fogo, essas palavras são queimadas pelo fogo. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Não apaga o Espírito. A gente pode apagar algo que é para o nosso benefício. A gente pode apagar algo que é para o nosso sustento. Não extingais o Espírito. É um privilégio termos o Espírito dentro de nós. É um privilégio. O louvor aqui. O Senhor, quando Ele me deu essa palavra, Ele colocava em meu coração para te perguntar: qual desse fogo você precisa nessa noite? O fogo que purifica, que limpa? O fogo que consome, que traz santificação? Ou o fogo do avivamento? Pastora, eu já estou buscando santificação, eu já estou deixando o Senhor me purificar, eu já estou deixando Ele consumir tudo que não vem dEle. Então você está aqui prontinho para buscar avivamento, você está prontinho aqui para sair daqui mais avivado ainda. Nós vamos buscar por esse fogo. Imagina você dar essa alegria ao apóstolo nessa noite, porque o apóstolo nasceu no fogo, está no fogo e vai ficar no fogo até o Senhor voltar. Imagina a gente agora buscar, e aquele que não era batizado ser batizado, aquele que estava desanimado ser reavivado, aquele que precisava que Atenais tocasse e tirasse iniquidade, se derramando aqui e dizendo: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu preciso vencer essa dificuldade, eu preciso vencer esse pecado. O altar está aqui. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.